Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse canal onde você vai encontrar um pouquinho de matemática. Se vai ser a matemática dos seus sonhos, eu não sei, mas a gente tenta explicar de uma forma mais fácil, com certeza. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre vetor gradiente para funções de duas variáveis, ou seja, vão ser vetores bidimensionais associados a funções de duas variáveis. Olhando comigo lá no quadro, gente, vamos dar uma olhadinha aí no que isso significa? O vetor gradiente, ele é definido a partir das derivadas parciais, ok? Quem não sabe o que é a derivada parcial para a função de duas variáveis, não lembra, o link do vídeo está aqui na descrição. Dá uma olhadinha lá antes de prosseguir, tá ok? E aí, eu tenho, então, uma função que depende de x e y, automaticamente eu tenho duas derivadas parciais primeiras, a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y. Com isso, eu consigo construir um vetor de duas coordenadas, onde a primeira é a derivada parcial em relação a x e onde a segunda é a derivada parcial em relação a y, ok? Então, tá aqui. Vamos a um exemplo prático de como construir esse tipo de vetor. Eu tenho a função, então, f de xy igual a seno de x mais a exponencial elevada a xy. Eu quero o vetor gradiente calculado no ponto 0, 1, ou seja, quando x igual a 0 e y igual a 1. Para isso, eu vou dividir esse exercício em dois passos, não muito demorados, ok? Onde eu tenho passo 1, o cálculo do vetor gradiente propriamente dito, tá? Obtenção do vetor gradiente, ok? E aí, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer as derivadas parciais, tá? Então, derivada parcial em relação a x. Por que você vai dividir em dois passos? Porque depois eu vou calcular o gradiente no ponto específico, ok? Então, derivada parcial em relação a x, eu vou ter o seguinte, derivada de seno de x em relação a x é cosseno de x, mais derivada parcial de e elevado a xy, vai ser o próprio e elevado a xy, vezes a derivada de xy com relação a x vai dar y. Então, cosseno de x mais y é elevado a xy. Agora, a derivada parcial de f em relação a y. Então, nós vamos ter a derivada de seno de x em relação a y, que é zero. Isso aqui é constante para a variável y. E aí, o e elevado a xy depende das duas. Vai ser a própria e elevado a xy vezes a derivada de xy em relação a y, que é x. Portanto, a segunda derivada é x é elevado a xy. Para finalizar, então, o vetor gradiente para a função f calculado para um xy qualquer vai ser igual a x é elevado a xy. Ops, botei errado aqui. Primeira derivada parcial em relação a x. Então, é cosseno de x mais y é elevado a xy. E aí sim, depois x é elevado a xy, ok? Então, esse é o vetor gradiente independente do par ordenado xy que nós possamos escolher. Para finalizar, então, o exercício, no passo 2, eu quero o cálculo deste mesmo vetor gradiente quando x é igual a 0 e o y é igual a 1. Então, passo 2, vetor gradiente em 0, 1, ok? Bom, só substituir sem muita dificuldade, já fizemos a parte pior e nem foi tão difícil assim. Então, o gradiente de f calculado em 0, 1 vai ser igual a cosseno de 0 mais 1 vezes e elevado a 0 vezes 1, 0
vezes E elevado a zero vezes 1. Com isso, nós sabemos que o cosseno de zero vale 1. E elevado a zero aqui é 1 também, então 1 vezes 1, 1 mais 1. A primeira componente é 2. 0 vezes o E elevado a zero vai dar 0. E com isso, então, o vetor gradiente para a função descrita nesse exercício no ponto 0, 1 é o vetor 2, 0, ok? Uma observação importantíssima, e aí eu recomendo fortemente que se assista ao vídeo de derivada direcional antes da gente fazer essa observação, para lembrar o que é. O vídeo está aqui na descrição. A derivada direcional, que nós definimos como o produto entre as derivadas parciais em relação a x e y por um vetor unitário que tenha as componentes x e y apenas, por se tratar de uma função de duas variáveis, a gente vai poder fazer um outro tipo de notação para isso, que é o produto escalar do vetor gradiente pelo vetor unitário. Dá exatamente a mesma fórmula que está no vídeo aqui da descrição, ok? Então, considerando isso, nós vamos fazer um exemplo onde nós vamos calcular uma derivada direcional num determinado ponto, mas ao invés de utilizar a notação anterior, nós vamos utilizar a notação de vetor gradiente. E aí, se eu uso a notação de vetor gradiente para o cálculo da derivada direcional, eu vou fazer isso em 3 passos, ok? Passo 1 vai ser a obtenção das derivadas parciais. Obtenção das derivadas parciais em relação a x e a y, certo? Então, derivada parcial de f em relação a x para a função dada. Derivada de x ao quadrado y ao cubo em relação a x vai ser 2x y ao cubo. Derivada de menos 4y em relação a x, 0. Constante em relação a x. Derivada parcial em relação a y agora. Derivada de x ao quadrado y ao cubo em relação a y, 3x ao quadrado y ao quadrado. Derivada de menos 4y em relação a y, menos 4, ok? Então, o meu vetor gradiente para qualquer par ordenado x e y vai ser igual a 2x y ao cubo, 3x ao quadrado, y ao quadrado, menos 4, ok? Como eu quero a derivada direcional no ponto 2 menos 1, eu já posso calcular aqui o vetor gradiente neste ponto. Então, o gradiente de f calculado no ponto 2 menos 1, nós vamos ter 2 vezes menos 1 ao cubo, 3 vezes 2 ao quadrado, vezes menos 1 ao quadrado, menos 4, ok? Então, gradiente de f em 2 menos 1 é igual a 4 vezes menos 1 ao cubo, que é menos 1, dá menos 4, a primeira componente deste vetor. 3 vezes 4, 12, vezes menos 1 ao quadrado, que é 1, dá 12. 12 menos 4, 8. Então, o nosso vetor gradiente no ponto 2 menos 1 é o vetor menos 4, 8. Agora eu guardo isso. Vamos para o segundo passo da resolução deste exercício. Para a derivada direcional, a gente viu isso no vídeo que fala sobre derivada direcional e eu reforcei quando a gente observou a notação para o cálculo desta. Nós precisamos de um vetor unitário, bidimensional, tá? Então, a gente vai no segundo passo para a obtenção desse vetor unitário que dá a direção da derivada direcional. Obtenção do vetor unitário. Bom, o enunciado me indicou um vetor que eu gostaria que essa derivada fosse dada na direção dele, que é o vetor v, 2i mais 5j. Ou, escrevendo em forma de par ordenado, o vetor v, 2, 5. É meio
dá para ver intuitivamente, né, que esse vetor não tem o tamanho 1, mas vamos calcular o módulo dele. Tá? Então, o módulo do vetor V é a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, mais 25 do 5 ao quadrado vai dar raiz quadrada de 29, que é um número primo, não dá para a gente simplificar. Então, esse tamanho raiz quadrada de 29 não é 1 e eu preciso que o vetor seja unitário. Portanto, o que nós vamos fazer então? Nós vamos obter o que nós chamamos de versor de um vetor. O que é isso, professora? Versor de um vetor. Versor de um vetor é se eu tenho um vetor que não é nulo, tá? Tem que ter um tamanho diferente de zero, eu posso, a partir desse vetor com tamanho qualquer diferente de zero, obter um vetor associado a ele que tenha tamanho 1. Esse vetor que tenha tamanho 1 associado a ele é o que nós chamamos de versor. Qual a forma de se obter esse cara? Eu pego o vetor V que eu já tenho e divido pelo módulo do próprio vetor, ok? Essa fórmula é infalível, dá sempre 1, o módulo do vetor, por isso ele é chamado versor. Então, vamos aí ao versor do vetor V, que é o unitário. Então, vai dar 2 raiz quadrada de 29, 5 dividido pela raiz quadrada de 29. Sendo assim, pessoal, nós já temos o vetor unitário, agora a gente já consegue calcular a derivada direcional. Como que a gente fez com a notação do vetor gradiente? Nós pegamos e fizemos o produto escalar entre o vetor gradiente e o vetor unitário. Passo 3, então, é obtenção da derivada direcional, ok? Então, vamos nós. Agora, a gente vai fazer derivada na direção do vetor V, calculado no ponto, para a função f, calculado no ponto 2 menos 1. O que é isso? É o produto escalar entre o vetor gradiente de f, calculado no ponto 2 menos 1, que nós fizemos no passo 1, vezes o versor do vetor V, que é o vetor unitário associado a ele, que nós obtivemos no passo 2. Então, agora a gente vai ter o seguinte, menos 4 e 8, escalar 2, raiz quadrada de 29, 5, raiz quadrada de 29. Dessa forma, bom, subindo, eu vou ter o seguinte, menos 4 vezes 2, menos 8, raiz quadrada de 29. 8 vezes 5, 40. O que você está fazendo aí, professora? Produto escalar, coordenada x vezes coordenada x, mais coordenada y vezes coordenada y. 40 menos 8, 32. 32 sobre raiz quadrada de 29 é o valor da derivada direcional pretendida para esse exemplo, ok? É isso então, gente. Hoje a gente vai falar apenas nessa parte de vetor gradiente para a função de duas variáveis e a sua relação com a derivada direcional, considerando também uma derivada direcional para a função de duas variáveis. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo, curtam, compartilhem e eu espero vê-los numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.